4 ao versículo 6, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O amor a Deus. Na minha opinião, o que enfraqueceu foi o amor a Deus. O temor nem sempre desaparece, mas o amor, ele pode ser mudado. A igreja laboriosa como essa aqui, ela foi capaz de desmascarar os falsos apóstolos. Nós temos hoje uma multidão de homens e mulheres se declarando apóstolos. Uma legião maior ainda de homens e mulheres alegando que são profetas, profetisas, levantados por Deus com algum propósito. Como essa igreja conseguia desmascarar essas pessoas? Pela palavra de Deus. A dedicação ao estudo da palavra de Deus, ela é, com a ajuda do Espírito Santo, suficiente para desmascarar. Nós vemos um pouco da vida dos apóstolos. Foi uma vida sempre marcada pelo sofrimento, pela perseguição, pelas dificuldades e por uma dedicação a toda prova ao Senhor Jesus. Com o devido respeito, sem querer jogar lama no trabalho de ninguém ou sem querer prejudicar o ganha-pão de quem quer que seja. Como você ouviu falar de algum apóstolo que nunca teve um milagre no ministério dele? Estou falando milagre mesmo, milagre de verdade. Não estou falando de estatística. O cego continua cego. O paralítico continua paralítico. Por que a pessoa reivindica ser apóstolo? A única coisa sobre a qual ele consegue falar é sobre sexo e dinheiro. Não tem profundidade, não tem conhecimento, não tem objetivo que se enquadre na palavra de Deus. Tem objetivo, sim. Mandar, comandar, ditar como deve ser a vida dos outros, muito embora, via de regra, a vida dele não expresse nada daquilo que ele fala. Uma auditoria contábil já desmascararia muito desses apóstolos e profetas da prosperidade aí. Uma investigação criteriosa desmascararia muito desses curadores que tem por aí. Infelizmente, essa é a grande verdade. Todos sabem disso. Mas hoje todos silenciam em nome da liberdade de expressão. Naquele tempo, pelo menos no início, havia um zelo muito maior em relação a isso. Os reformadores criticavam o Papa católico por reivindicar um título apostólico para si, como sucessor do apóstolo Pedro. Hoje se construiu uma multidão de homens e mulheres reivindicando o mesmo título. E ninguém questiona, ninguém confronta, ninguém vai para cima para ver o que realmente há por trás disso tudo. Mas falando do amor que falta, o zelo por Deus, o amor a Deus, a dedicação a Deus, no Evangelho de Mateus, o próprio Senhor Jesus fala desse amor. Mateus capítulo 22. Hoje eu estou usando uma versão Almeida atualizada. Ontem eu iniciei usando uma tradução em português da Bíblia, King James, Rei Jaime, eu não sei o nome do rei britânico, é uma edição em homenagem a ele. É uma versão muito boa, muito interessante. Eu evito um pouco a Almeida porque eu sou muito familiarizado com ela. Mas como é tarde da noite, está um pouco escuro, a visão já não é mais a mesma, eu estou usando hoje
atualizada, que tem uma letra gigante. Mateus capítulo 22, dos versículos 37 ao 40, quando foi questionado sobre o maior, o mais importante mandamento, Jesus respondeu, referindo-se a Deuteronômio, o Shema, ouve, ó Israel. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A Bíblia também declara que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nunca disse que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor. Fala também que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Se Deus não é o nosso primeiro e maior amor, certamente a nossa vida de comunhão com Deus, a nossa vida religiosa fracassará terrivelmente. O apóstolo Paulo foi fantástico. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala do amor como um dom supremo, a partir do versículo 4, ele diz assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Jesus virá para trazer a verdade, toda a verdade à tona, e para implantar o seu reino, para estabelecer o seu governo. E o governo de Cristo começa pelas nossas vidas. Por isso a Bíblia declara que nós somos constituídos reino e sacerdotes. Não é só uma posição, é uma responsabilidade. É provável, é bem possível, que aqueles ministros, ou uma parte deles, tenham se encantado com as honrarias que os sacerdotes oficiais do culto ao imperador recebiam, dos privilégios, do apoio do Estado, dos salários, da boa vida, das honrarias, da receptividade que eles tinham na sociedade. E os ministros do Evangelho eram discriminados, apanhavam de todos os lados. João, como nós temos falado, inclusive estava preso, e essa igreja titubeante ainda tinha uma chance, uma oportunidade. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Havia um grupo nessa igreja chamado de nicolaítas. Em outras aparecem uma mulher e também há uma referência a Balaão, o profeta ganancioso. De um modo geral, esses três nunca estiveram ausentes da igreja. Logo no início surgiram o grupo que mais deu trabalho, foi chamado gnóstico, que era uma espécie de filosofia que se adaptava a tudo e se infiltrava em tudo. Eles também estavam se infiltrando na igreja. E na igreja havia um grupo chamado de judaístas, que eram os da circuncisão. Eram judeus que haviam se convertido ao Senhor e achavam que todos os cristãos, todos aqueles que aceitassem a Cristo como Messias, como Salvador, deveriam ser circuncidados. Isso se tornou um obstáculo para a igreja no seu início. E continua até hoje, os judaizantes, né? Eu falei judaístas, os judaizantes. Isso existe até hoje.
Há um novo movimento aí, também não tenho nada contra, né, que parece uma caricatura de uma sinagoga, de uma prática dos judeus hoje, né? E eles acham que estão certos e isso é com eles. Mas isso já era muito questionado no passado, né? O apóstolo Paulo gastou muito tempo e energia e tem grandes ensinamentos na palavra dele, através das suas cartas, quanto à não necessidade de nos adaptarmos a uma cultura que não é necessariamente a nossa. Como se volta ao primeiro amor? Essa é uma boa pergunta. Como se restaura o amor que ficou em segundo lugar? Isso é uma questão de compromisso. Eu sempre interpretei amor como um compromisso, porque os sentimentos oscilam, as emoções elas variam. As pessoas falam muito de paixão, estar apaixonado, estar apaixonado. Paixão é um sentimento muito forte, um sentimento dominante, até mesmo escravizador. Só que ele não é de longa duração. Paixão não tem perseverança. E todos sabem que a paixão muitas vezes acaba até em ódio, em aversão. Então, amor é muito mais do que um sentimento, é um compromisso, é um propósito, é uma disposição mental consciente em colocar o outro como prioridade e as necessidades do outro como mais importantes do que as nossas. Esse totalmente outro que reivindica a nossa vida e os nossos corações e o nosso amor é Deus. Porque a capacidade de amar foi dada por Ele. E Ele deve ser amado acima de tudo nas nossas vidas. É um compromisso. Não é um sentimento, não é uma emoção. Você pode se dedicar a congressos, a encontros, a grupos de renovação, de restauração, mas a verdade é que esse chamado aqui a voltar ao primeiro amor é um chamado a um fortalecimento moral, a um fortalecimento de propósito, de caráter. Eu pertenço a Jesus Cristo. Ele é o Senhor e Deus da minha vida. Talvez seja isso que esteja um tanto quanto ausente hoje na chamada igreja cristã. Amamos a igreja, os irmãos, a adoração, o culto, mas a pergunta é: Deus é o nosso primeiro e maior amor? A nossa vida de fato pertence a Ele? É Ele quem orienta as nossas decisões no dia a dia? Porque a fé tem relação com a vida. A fé tem relação direta com o dia a dia, não exclusivamente com o momento de adoração, com o momento de culto, com o momento de estudo da palavra de Deus. Começa a carta às igrejas com essa mensagem não das mais agradáveis. Eu te conheço. Jesus me conhece. Ele conhece você. Ele conhece o estado espiritual meu, seu, nosso e da cidade em que vivemos, da sociedade em que estamos inseridos, da maneira que somos provocados e testados, o chamado mundo. Como tenta nos seduzir para nos afastar da comunhão com o Senhor.
Isso não tem sido muito difícil nos dias de hoje. Dias de espiritualidade superficial, barulhenta, porque é superficial, intimidadora, porque é superficial, violenta, porque é superficial, infiel, porque é superficial. Mas há uma promessa: para cada igreja, o Senhor Jesus se apresenta como Senhor dela, reivindica o amor dessa igreja, declara a situação e faz uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós falamos de João aprisionado. Mas quando falamos aqui da árvore da vida, nós lembramos no livro de Gênesis do casal, Adão e Eva, que o fracasso deles em desobedecer, o fracasso deles em obedecer a Deus, a desobediência deles em comer do fruto que havia sido proibido, o único fruto que lhes foi proibido, seduzida por Satanás, Eva tomou do fruto e comeu e deu ao marido, Adão, que obviamente também comeu. A Bíblia declara, nós podemos entender que ele amou mais a criatura do que o Criador. Um fracasso completo. De certa forma, ele cumpriu a profecia que ele mesmo fez, né? Quando Deus formou Eva e apresentou a ele, né? Ele declara que pela mulher o homem deixaria pai e mãe. Ele não tinha pai nem mãe, ele tinha o Criador, ele tinha Deus. E ele decidiu ficar ao lado de Eva. Eles não foram amaldiçoados. A serpente foi amaldiçoada, a terra foi amaldiçoada, e eles foram lançados fora do paraíso, eles foram expulsos. Ficaram aprisionados do lado de fora do paraíso. E a humanidade floresceu, tem florescido num ambiente inóspito, num ambiente imperfeito, com a presença do mal, com a presença de dificuldades, com a chegada da morte, com as consequências do pecado no coração do homem, a inveja, o desamor. Caim matou o irmão por desamor, por inveja, por ciúmes, por não querer mudar a si mesmo, por entender o irmão como um obstáculo à pretensão dele. Ele tirou o primeiro assassino, o primeiro homicídio. Mas apesar de tudo isso, a humanidade tem florescido. Hoje somos 7 bilhões. Você pode falar: Marco, mas tem gente passando fome, mas não falta alimento. A distribuição não é adequada, mas alimento não falta. A terra tem produzido alimento suficiente para alimentar toda a humanidade. Marco, tem gente sofrendo, mas não falta vida. Não falta vida. O poder de gerar vida não enfraqueceu, não desapareceu. Deus tem permanecido fiel. A humanidade tem florescido. Quase desapareceu algumas vezes, mas a humanidade floresceu num ambiente totalmente inóspito, porque esse é o propósito de Deus. A boa vida raramente traz grandes revelações. João estava aprisionado. Jesus veio a ele numa mediação angelical. Aprendemos a buscar a Deus no ambiente inóspito, enfrentando a dor da morte, enfrentando a separação, enfrentando as dificuldades do clima,
enfrentando as dificuldades que se nos apresentam dia após dia,